a economia americana superaquecendo? Os dados mais recentes de inflação dos Estados Unidos, mensurados pelo CPI, que é basicamente um índice de inflação ao consumidor americano, que é como se fosse o IPCA aqui do Brasil, só que lá dos Estados Unidos. Esse índice, quando a inflação está subindo, ele tende a subir também. E esse índice ele chegou no seu maior patamar desde 2008. A gente sabe muito bem o que aconteceu em 2008, uma crise financeira muito grande, e ele está de volta a estes patamares. Então está mais ou menos nessa mesma medida. A gente pode ver no gráfico que vocês estão observando ali, já é um gráfico que já está ajustado, e a gente tracejou ali uma linha comprovando que o CPI está no seu maior patamar desde 2008. Isso é algo bem relevante. Além disso, pessoal, se a gente pegar o CPI excluindo energia e alimentação, a gente pode observar que está no seu maior patamar desde 1992. Então, assim, a inflação está pegando, ela está crescendo. Não há como negar este fato. Mas o que a gente pode observar e tentar compreender é justamente as causas disso. E para isso a gente pode observar outros gráficos. O gráfico da força de trabalho, que é o Labor Force Participation Rate, que em maio ele até mesmo caiu, ele já vinha caindo, caiu bastante no início da questão da pandemia, depois retomou um pouquinho, mas agora já está dando sinais de que não está subindo tanto. Porém, os dados de Job Openings, que é as aberturas de vagas de trabalho, em abril ela disparou. Então a gente vê aqui um descompasso. Ao mesmo tempo que as vagas de emprego estão subindo, a gente vê que a participação dos trabalhadores, está caindo. Então, tem as oportunidades de emprego subindo de um lado, porém, as pessoas que estão ingressando, tentando ingressar em vagas de emprego, não está subindo. Isso que os dados, os fatos nos mostram. Então, esse descompasso ele cria alguns problemas. E a gente precisa entender por que está ocorrendo isso tudo, pessoal. Para isso, a gente tem que entender da questão dos cheques de estímulo que foram concedidos pelo Biden. A gente vê o M2, que é basicamente a base monetária crescendo, então bastante moeda nova foi emitida e as pessoas estão recebendo esses cheques de estímulos. Basicamente, então isso é um incentivo para elas receberem essa renda, mas não necessariamente elas estarem trabalhando, porque elas já estão recebendo essa renda do governo e isso é um incentivo para que as pessoas, claro, fiquem em casa, se protejam de toda aquela questão que está sendo dita, do isolamento social, enfim. Porém, não podemos negar que isso é um incentivo para elas receberem essa renda, mas não necessariamente voltarem a trabalhar tão rápido. Então, a economia está voltando muito rápido, as empresas estão, a gente vê isso, essa questão da produção aumentando, voltando ao normal, a retomada gradual da atividade econômica, porém, as pessoas não estão procurando emprego. Então, a gente vê alguns casos de empresas até mesmo pagando para as pessoas simplesmente aparecerem nas entrevistas de emprego. A gente tem um vídeo só sobre isso, o link vai estar na descrição para vocês darem uma olhadinha se interessarem por este tema, mas o fato é, estão abrindo oportunidades de vagas de emprego e as pessoas não estão preenchendo, isso que a gente vê pelos dados econômicos concretos. A gente pode pegar também alguns setores que precisam de uma mão de obra um pouco mais especializada, como o setor de manufatura. A gente pega aqui as aberturas de vagas, e a gente vê que elas são vagas mais exigentes, então são mais difíceis ainda de encontrar, então está subindo bastante. Outras que estão subindo da área de lazer, de hotelaria, que está voltando, porém não necessariamente está voltando as pessoas com interesse de estar preenchendo essas vagas. Então isso é um problema de certa forma, isso pode pressionar mais ainda a inflação. Então a gente não pode negar que essa questão laboral está influenciando sim, está pressionando a inflação. Teve a alta recente das commodities, que claro, também influenciou muito, mas essa questão laboral também, com certeza, tem grande influência. E por que isso? Porque, pessoal, tem pouca gente procurando vagas de emprego e muita demanda por parte das empresas. Empresas procurando com muita força pessoas para estar trabalhando e poucas pessoas ingressando no mercado de trabalho. Se a gente observar essa dinâmica, a gente vai ver que a tendência é que os preços dos salários subam. Então, as empresas, poxa, não estou encontrando ninguém, vou ter que botar um salário mais alto para ver se eu encontro. Ainda não tem ninguém, vou aumentar mais ainda, e assim por diante. Então, a tendência é que o preço do salário suba. Se as empresas têm que pagar mais pela mão de obra, significa que a cadeia produtiva vai estar mais cara. Tem que pagar mais para os trabalhadores, então isso tende a ser repassado para o produto final. Se todas as empresas fizerem isso, vão ter que estar pagando salários mais altos para manter os seus trabalhadores ou para encontrar novos trabalhadores, a tendência é que fique mais caro, tenha mais custos dentro da cadeia de produção dessa empresa. E a tendência é que ela repasse esses preços para o consumidor final. Além disso, novo dinheiro sendo impresso, os consumidores tendo mais dinheiro em mãos para estar comprando,
Pela lei de oferta e demanda, se a demanda está subindo, a tendência é que os preços subam. E se isso acontecer de maneira geral na economia, inflação. Exatamente isso. Então pode acabar pressionando mais ainda a inflação. E o que surpreende é que o Treasury de 10 anos parece não estar refletindo isso. A gente está colocando na tela de vocês agora o preço do Treasury americano de 10 anos. Então, o título público americano com duração de 10 anos, ele teve uma queda recente nesses últimos 3 meses, se a gente for observar. E isso reflete duas coisas. Ou os investidores, apesar da retomada da economia, estão meio suspeitos dessa questão justamente do superaquecimento da economia, que pode estar acontecendo, da inflação, enfim, estão buscando segurança nesses títulos. Ou a outra opção é que o Fed ele é um dos maiores compradores, dos maiores negociadores desse título. Então, a gente não consegue distinguir muito bem o que são sinais de mercado, o que é o Fed fazendo a compra desses treasuries, então fica um pouco complicado de analisar nesse contexto. Então, pessoal, esse título ele não está refletindo tão bem assim esse risco de inflação, como a gente pode ver, ele está até em queda. Se fosse a questão da inflação, poderia estar em alta, enfim, mas é um fator que a gente precisa analisar. O Fed comprando esses ativos que tem algumas distorções, né? E isso significa, então, se está nesse cenário de inflação, o Fed diz que ela é temporária, enfim, mas nesse cenário de inflação, o Fed não poderia aumentar a taxa de juros para tentar conter essa inflação? Aí é que tá, pessoal. Eu acredito que seja mais possível isso talvez mais para frente. Por quê? Porque, pessoal, pela questão da estabilidade de preços, o Fed ele estipulou nos seus últimos relatórios que ele não tem mais uma meta fixa, como por exemplo, a inflação vai ser 2% ao ano, um exemplo hipotético. Agora ele está mensurando de uma forma, dentro de um determinado prazo, que até hoje eles não falaram qual prazo é esse, a média da inflação nesse período vai ser de 2%. Então, se passar um pouquinho em determinado período, não tem problema, porque se em outro estava abaixo de 2%, compensa e faz essa média. Só que eles não informaram quanto é esse tempo, quanto que é esse período. Então, teoricamente, para eles fazerem alguma manipulação de política monetária mais consistente, mais sólida, teria, eu acredito, que estar saindo muito dessa rota do 2%, porque eles não informaram esse prazo, então eles podem jogar muito bem com essa dinâmica. E pela questão do emprego, pessoal. Então, aumentando a taxa de juros, a tendência é que aumente o desemprego, que já está um pouco preocupante essa questão, porque as empresas estão precisando de mão de obra e não está ocorrendo. Com o aumento dos juros, pode ser que esse cenário se agrave. Então, a gente tem que ver muito bem essa questão antes do Fed estar aumentando os juros. Então, eu acho improvável. O mais provável é o Fed começar a dar sinalizações de que ele vai parar de comprar hipotecas, vai parar de comprar treasuries, outros ativos. Então, começa a dar sinalização ou pare de efetuar essas compras. Que daí é uma política monetária mais delicada, digamos assim, de estar iniciando esse processo, do que com um simples aumento dos juros, que seria algo que seria contraditório com o que o Fed vem sinalizando, vem dizendo que não iria estar fazendo esse aumento, porque a inflação agora vai ser uma média dentro de um determinado período, que ele não informou que período é esse, e pela questão do emprego, e aumentando a taxa de juros dificulta a criação de empregos, dificulta o acesso do trabalhador a ofertas de vagas de emprego, então isso complicaria mais ainda o sinal. Então, a economia americana está aquecendo. Se é um superaquecimento, acredito que ainda não, mas pode ser que venha a ser dependendo dos rumos que as políticas monetárias venham a acontecer no futuro. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os novos conteúdos. Eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos os mais variados cursos. Curso STAT para quem está começando nos investimentos, curso BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, curso sobre fundos de investimento imobiliário. Então nós temos os mais diversos cursos. Os links para eles estarão na descrição se você tiver interesse.